É sem frescura, porra! Eu me lembro como é que a gente via cinema antigamente, quando... Pô, eu já sou um homem de idade e eu sou do interior, então eu me lembro, por exemplo, que em Alegrete, onde eu nasci, tinha 2 cinemas. Tinha um que ficava em cima do Café Freezer, na Freitas Vale, que era a rua principal da cidade. E o cara que eu mais tinha inveja na cidade era o cara que morava em cima do café. O cinema ficava... Tinha o Café Frisia e tinha o cara que devia ser o representante da distribuidora, que ficava em cima, que morava em cima do café e tinha uma janelinha na sala de jantar que ele abria e via os filmes. Era o cara que mais tinha inveja na cidade. E naquele tempo havia um dumping admitido. Por exemplo, tinha em Porto Alegre, depois quando eu fui morar, tinha o Cinema Avenida e o Cinema Colombo, que só passava filme da Metro. Era uma coisa que nem se investigava, nem se especulava a respeito, mas que devia ser cinemas pertencentes à Metro Goldwyn Mayer. Essas coisas mudaram, quer dizer, de qualquer maneira ficaram mais reguladas, não é, Ademar? Eu estou com o Ademar, que é um homem que ainda luta pelo cinema no Brasil. E eu gosto muito do Ademar, porque o Ademar eu percebo que ele tem um interesse especial no cinema brasileiro. Você podia esclarecer como é que essas coisas funcionam para o nosso espectador, Ademar? Olha, eu vou contar da minha experiência... As proporções, eu falo. Não, da minha experiência em 25 anos, que começou de um jeito e hoje mudou muito, e que acho que dá para esclarecer. Nos anos 80, no começo dos anos 80, ainda funcionava um modelo de exibição carteirizado. Tinha cinema de bairro? Tinha cinema de bairro ainda, tinha não sei o quê, e cada grupo de cinemas trabalhava com uma distribuidora determinada. Isso foi o início da minha carreira na área de cinema, funcionava assim. Então quem não estava no mercado não entrava. Por quê? Tal grupo de cinema trabalhava com a distribuidora tal grupo trabalhava com a distribuidora tal. Então você não via um filme de uma distribuidora num circuito que não fosse ligado a ela. Com a entrada do... Mas o que eu falei de é propriedade. Que a distribuidora também tinha a ver com a exibição. Então, mas no meu período que eu entrei não tinha a ver em propriedade, mas tinha a ver em forma de organização. Então, por exemplo, o circuito A só trabalhava com a distribuidora A. Era um cativeiro. É um cartel, que é o que chama de cartel. Sim. Com a entrada do multiplex, isso explodiu, isso desarrumou. Hoje, qualquer conjunto de salas passa filme de todas as distribuidoras. Não tem mais essa ligação de um conjunto de salas que só exibe uma distribuidora A, B ou C. Então, de uma certa forma, democratizou o acesso. O que possibilitou entrada de atores novos. Atores e também, quer dizer, atores... Players, né? O que chamam atores no sentido da manobra, né? Atores de novas empresas, novos negociantes, né? E, inclusive, quer dizer, abriu a porteira para muitos filmes alternativos. Também. Não só os alternativos, distribuidoras. Houve vamos dizer assim, na forma capitalista, uma democratização dentro dessa forma capitalista do mercado de exibição. E uma modernização. O que aconteceu? O parque exibidor que nós tínhamos nos anos 80 era muito sucateado. O que a gente tem hoje, ele é superior, em que pese que falta muita coisa. Você fala na qualidade da sala, da exibição, da projeção, do som. Tipo assim, nós melhoramos tecnicamente, melhoramos. Falta coisa para fazer? Falta. Mas melhorou nos últimos 25 anos? Melhorou. O que aconteceu que piorou e que a busca de recomposição é demorada é a quantidade de salas. Nós tínhamos 3.500 salas nos anos 70, caímos até 900. Hoje nós temos 2.200. Quando o país deveria ter... Eu acho que o Brasil já chegou a ter 10 mil salas de cinema. Quando a gente já deveria ter, no mínimo... Já chegou, teve um período que teve 10 mil salas de cinema. Porque era a coisa mais importante que acontecia em Alegrete. Era a sessão, era o matinê de domingo. E todas as cidades tinham cinema. Entendeu? Tinha 2 em Alegrete. Mais do que um. Tem cidades do interior do estado de São Paulo, onde eu nasci, que tinham 3 ou 4 cinemas. Por quê? Justamente, se a distribuidora estava casada com A ou com B,
Se ela não tivesse o cinema, ela não passava o filme dela. O Ademar lotava. Não, e tinha público. Não apenas tinha cinema. Tinha público. Como se- eu fui barrado uma vez no cinema Colombo, porque eu estava sem gravata. Há que lembrar também que nessa época não tinha... O cinema podia se dar esse luxo É, de exigir gravata do espectador. a gente não tinha transmissão, não tinha televisão, tem momentos que não tinha televisão, que não tinha transmissão de jogo, que não tinha, assim, o grau de diversão do cinema era muito alto de penetração na sociedade, por quê? Era uma diversão mais popular, mais barata que o teatro, que a dança e tudo mais, e não tinha uma concorrência. A concorrência aumentou violentamente com as tecnologias todas que foram, desde a televisão... Sem falar no cinema em casa, né? o DVD, Home theater. o home theater, a internet ultimamente. Sim. Né? Então, Você aí- pega, você tem um laptop, você tem tudo. Mas eu ainda Falta a cerimônia. eu ainda brigo pela liturgia, né? Tipo assim, eu digo que é o seguinte, o importante no cinema não é só a informação. A informação, você pega um celular hoje, você consegue ver, assistir o filme e ter a informação. Você não tem a fruição. A fruição estética de um filme numa sala grande, até nessa invenção, na companhia de estranhos, sabe, sem geladeira do lado, ou coisa parecida, é uma situação ímpar. Se a humanidade perde esse gosto e fica só com a informação, aí é a questão de mudança mesmo de gêneros dentro da humanidade. Eu acho que a mudança está até de genes. Provavelmente. Não é? Provavelmente. E nós, quer dizer, eu de uma maneira e você de outra, nós somos homens do cinema, né? Você, por exemplo, está sob sua supervisão, você tem interferência de alguma maneira num número grande de salas em São Paulo, né? São Paulo e no Brasil, de uma certa forma. No Brasil uma também? quantidade de 100 salas no Brasil. Todo. Vai de Fortaleza a Porto Alegre. Eu já viajei por tua conta, eu acho. Já viajei por conta do Jean, mas o Jean é distribuidora. Distribuidor. E distribuidora e exibidora, né? Não, exibidor só em São Paulo, só nas 4 salas do Reserva. Lá do Reserva Cultural. É. Mas eu já viajei para o Jean, para Goiânia e etc., para promover Filmes. filmes. Em geral, filmes brasileiros que eu fiz, evidentemente, porque são filmes que eu tive participação, né? Ademar, essa questão, por exemplo, nós sabemos que tem um tripé da manobra, da maneira que o filme, desde que ele sai da cabeça de um roteirista até chegar aos olhos de um espectador, essa fruição, tem um tripé, assim, mais ou menos a coisa tem um desaproteção. A produção, a distribuição e a exibição. De que maneira que isso está estabelecido? Olha, hoje no Brasil, esse tripé, que é desde o início da indústria, o produtor, o distribuidor e o exibidor, ele opera e tem criatividades, mudanças, coisa e tal, mas que, de uma certa forma, todos são necessários. A mudança que teve mais recentemente, o fato marcante mais recente, foi a Zazen, do Tropa de Elite, que montou como produtora um sistema de distribuição do Tropa de Elite. Porque o tradicional o produtor passa o filme ao distribuidor que faz toda a colocação dele no mercado. É assim que funciona. Tal. Houve essa diferença no Tropa de Elite, mas hoje no Brasil, você fala assim, em termos de produção, acho que a produção está equacionada no modelo brasileiro, nos seus formatos, é a que mais beneficiada em termos de incentivo, né? A distribuição... A produção. Sim, mas a distribuição também, de certa maneira, é um filé. Porque não tem materialidade, não tem a casa, né? Não tem o teatro. Ela trabalha com o produto apenas. Supõe-se. Né? Às vezes há uma interferência. Há um certo incesto aí também, às vezes. Né? Mas supõe-se que a distribuição só atravesse a coisa, né? Ela, por exemplo, ela é um elemento fundamental. E pode escolher o que atravessar também. Não, mas ela é um elemento fundamental porque ela tem o contato, ela faz o elo de ligação. Sim, os festivais
os festivais de cinema são extremamente favoráveis aos distribuidores. Exato, exato. E ela faz o elo entre dois pontos. E é um trabalho que você fala assim, mas é um trabalho invisível? Não, ele é muito visível. Quando ele dá certo, ele se torna mais visível ainda. Quando não dá, ele leva a bordoada, o distribuidor leva a bordoada, entendeu? É sem frescura, porra. É sem frescura, porra. Entendeu? E o exibidor, na verdade, o que acontece com o exibidor? Eu posso falar disso com uma segurança até maior, é que é o seguinte, ele tem um investimento muito pesado na construção das salas, com um retorno demorado, hoje um retorno de um cinema de 6 a 7 anos, dependendo das circunstâncias. Há casos que fogem que é menos, mas um caso ou outro, mas normalmente é isso. E a manutenção tecnológica está cada vez mais exigente, porque hoje nós estamos num processo de mudança do 35mm para o digital, e esse processo é caro e ao mesmo tempo produz insegurança. Qual a insegurança? Todo investimento que você está fazendo hoje, quando você fazia isso lá atrás, era um investimento para 100 anos. Hoje o investimento você bota o 35mm, amanhã você pode ser pego pela mudança tecnológica. Pela mudança tecnológica e já tem um vizinho ali já jogando uma nova tecnologia na tua frente. E vai se tornar uma coisa insegura no sentido de que nessa tecnologia digital, você tem computador, você sabe que hoje ele é A, amanhã ele é B, amanhã C, A, 1.4, 1.2... Mais veloz, mais... É uma mudança permanente, coisa que no 35mm durou quantos anos? Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Tá? Um projetor 35mm bom, você compra, ele dura. Quer dizer, eles muito experimentaram... nunca houve uma rede estabelecida de 16mm. O que houve, de uma época, foi a transcrição, não é? Do 16 para o 35. E até me disseram uma vez que o 8mm era o ideal como para transcrição, porque o grão era mais denso, umas porras assim. Mas houve sempre uma espécie de determinação. E houve 70mm, que era vista Vision, e uma época os 70mm, que... Eu te confesso, Ademar, que para mim nunca teve muita importância essa busca de uma resolução tão perfeita. Tinha a Metro brincava muito, a Metro brincava muito de assim, som perspecta, a Vista Vision, lançaram quase todos os filmes do Hitchcock uma época em Vista Vision, que era 70mm, era um telão enorme e tal. Mas essa coisa, eu sempre me preocupei muito mais com a qualidade daquela obra em si. Porém, essas coisas todas sempre se... Elas pesam, né? Elas pesam em termos de você buscar quem é que ficava encarregado de bancar esses lançamentos? Olha, do tempo que eu comecei a olhar, não a operar, porque, por exemplo, eu nunca operei aqueles cinemas antigos de 70. A experiência que eu tive, que foi prazerosa, foi operar um IMAX com película, que é uma película desse tamanho, 15 por 70, né? E em 3D são duas películas numa mesma máquina. Então, é deslumbrante. Porque as cores não coincidem exatamente, né? O óculos que dá coincidência. Que dá a consistência do 3D. Mas mesmo em 2D, mas que era o caso... olha... O Batman, o último Batman, em 2D... Mas há 50 anos atrás eu vi filme em 3D com Não, tinha. A experiência o óculos de papel antigo. Mas, por exemplo, isso em película, olhando na máquina, você vê essa questão da pesquisa, que é uma pesquisa, né? O IMAX, de uma certa forma, ele funcionou muito como uma pesquisa da qualidade, da superação em termos de qualidade da imagem. Quando assiste Batman, o último Batman, em 2D, nada de 3D, mas em que momentos em que é filmado com câmera IMAX e outras não, e que ele é estendido a imagem, é deslumbrante. Vários diretores de fotografia eu levei para ver aqui em São Paulo. É deslumbrante, tipo assim, de você mostrar que tem momentos em que mudanças técnicas produzem efeitos estéticos melhores, e aí entra na questão da formação da fruição. Tipo assim, você vai dar valor a isto, e aí o que eu percebi? Que o público também dá valor a isso. Às vezes falta apresentar para ele.
Então, Sim. por exemplo, o IMAX já existe há 40 anos. Eu e nunca espero que foi essa nossa apresentado. entrevista aqui esteja esclarecendo para quem assistir a nossa conversa, para prestar atenção nesses detalhes também, não é? Que acho que é fruição. Tipo assim, quando você vai ver aquela coisa, qual a diferença? O humano tem, às vezes, um privilégio disso, de, às vezes, valorizar coisas que é próprio do humano. Quando você vê a foto de um quadro e quando você vê um quadro, existe uma diferença? A se perguntar, porque daqui a pouco não precisa mais de museu, o museu vai estar na internet. Tem que proibir de botar a mão. O museu Por vai estar na favor, internet. não encoste a mão no Dali. Quadro, mas aquela coisa, Eu falei Dali porque eu já botei a mão no Dali. Mas, então, existe alguma emoção, Claro. sabe? Essa emoção é falsa. O cheiro da tinta. Então, essa emoção é falsa. Alguém novo, que nasceu agora, pode falar assim, essa emoção não me bate. Você pode ter, você pode falar, e você vai falar que é menos culto uma pessoa que não tem essa emoção? Não sei. Eu fui criado de uma forma que eu tenho essa emoção. Agora, uma questão que eu queria te abordar, que eu queria abordar junto contigo, por exemplo, nós tivemos uma revolução aí, desde o cinema de bairro, aos cinemas dos pequenos municípios, até esse novo sistema que tu entra num espaço comercial autossequestrado, que os shopping centers, nós temos uma exceção aqui, por exemplo, o Cinema Belas Artes, que acabou de morrer, e esse Unibanco do outro lado ali, que ele tem contato com a cidade, com a rua. Tem uma porta que dá para a rua, tem um café, tem uma livraria, etc e tal. É um espaço de convivência. Mas tem muitos lugares que, assim, tu entra numa portinha e aí tu tem 20 cinemas à tua escolha, que é um outro sistema. E eu quero que você fale sobre isso. Olha, eu olho, tipo assim, com tristeza algumas coisas, mas e com... Você tinha um Bombril, não tinha? Tenho ainda. Tem ainda. Mas agora Cine você Livraria está com uma Cultura. parceria com a Cultura, não está? Cine Livraria Cultura. O que eu digo é o seguinte, nos anos 80, eu era jovenzinho e percebi, tipo assim, que houve um movimento de chopinização do cinema. A chopinização não foi só do cinema, foi do comércio de rua também. Eu chamei de auto-sequestrado, eu chamo de chopinização. Por quê? Porque aí eu já penso em Chopin. Mas por que acho que aconteceu? E eu fiz um movimento justamente inverso de valorizar cinemas de rua. Tá? O Majestic estava fechado aqui. Em 1993, a gente reabre... O próprio Belas Artes virou 7, 8, né? Na época do Jean Gabriel Albicoco, né? Ainda, com a Gaumont. E era, tipo assim, o cinema na beira de rua, o que ele faz? Ele valoriza o entorno, tá? Tem situações que tornaram-se insustentáveis, como no centro de São Paulo, que da quantidade enorme de cinema sobrou um. Os que estão ainda sobrevivendo, e o Belas Artes aí ao fechar, ele está reproduzindo os 1000 e tantos casos que foram fechando, e por questões econômicas do tipo a valorização do imóvel, o cinema não consegue acompanhar. Aí um outro negócio se coloca como possível utilizador do imóvel. Até supermercado, né? Supermercado, igreja, tem uma série de... Do ponto de vista da arquitetura da cidade, um cinema como o Espaço aqui na Augusta, ele foi responsável pela revitalização do quarteirão em termos dos próprios imóveis, para moradia, para comércio, porque ele bota para movimento, para ver menos criminalidade. Exato, para a circulação. Menos perigo, as pessoas não saírem na rua, porque tem movimento, tem gente olhando, tem... Né? Nós não precisamos fazer nada. Quando eu peguei o cinema em 93, a prostituição na Augusta vinha até aqui. Nós não fizemos nada. Abrimos o cinema, a prostituição normalmente ela desceu. Desceu. Sem fazer absolutamente nada. E valorizou. Os imóveis que estavam desalugados começaram a ser alugados. Houve uma valorização em volta, aí os próprios lançamentos de apartamentos falaram, não, é pertinho do cinema, é pertinho... Claro, dá o cinema como referência de endereço. Mas era aquela continuidade, como você tinha no Rio, no Paissandu e o Oklahoma. Claro. Né? Você saía do cinema e já ia para aquele barzinho para continuar o filme na conversa. Que isso era a geração Paissandu, né? A geração Quando Paissandu. começou o Bruno Barreto, cara. O Bruno Barreto, com 17 anos, fez um filme e botou lá. Não, era um festival do Jornal do Brasil, do antigo Jornal do Brasil.
Nós estamos aqui tendo uma conversa quase arqueológica. Eu te pergunto o seguinte, quais são as perspectivas que você vê para o cinema brasileiro? Olha, eu diria para você o seguinte, nós temos muito para fazer. O bom de nascer e morar no Brasil é que você vai passar a vida inteira tendo muito para fazer, porque tem muita coisa para fazer, não podemos falar que está completo. E no caso do cinema em especial, tem um universo enorme. No filme brasileiro, eu acho assim que o sonho nosso é de ter uma ocupação, porque esses números às vezes mascaram um pouco. Nós tivemos 15% de ocupação do mercado. Mas se esse 15% tivesse distribuído mais homogeneamente em vários produtos, daria uma solidez maior, eu acho, a nossa penetração no mercado, que eu considero uma questão de democratização, de cidadania, de aumento até da qualidade de vida do povo como um todo. O que eu vejo ainda é que falta ainda essa distribuição dessa ocupação em produtos de médio porte, tá? Que é a busca que tem. E aí é uma busca não só dos criadores, dos produtores, distribuidores, exibidores, porque é o seguinte, quanto mais o produto nacional estiver fortalecido no mercado, melhor será esse mercado para todo mundo. É a fórmula que funciona. O produto local ocupar 30%, 40% do seu próprio mercado, nós teríamos um mercado mais sadio. Por isso que economicamente, não é nem esteticamente, economicamente é um ponto fundamental brigar pela presença do filme brasileiro no mercado, em todos os mercados. Nós temos uma televisão mais com produtos brasileiros, locais. Comparando com o universo, a nossa televisão é mais brasileira do que o mercado de cinema. Sim. Então, há metas para isso, acho que é meta. E não são nacionalistas, elas são econômicas. Eu acho que a força de um mercado vem do mercado interno, né? Se a gente só trabalha com alguma coisa externa, a gente não controla esse mercado. Então, a força econômica do cinema brasileiro é fundamental, não só porque ele mexe com ideias, com formas de vida. Eu não quero o nosso povo gordo, eu não quero o nosso povo feio, sabe? Eu acho que o cinema mexe, assim como a telenovela, mexe com a cabeça, com o ideário das pessoas. Então ele é economicamente fundamental, assim como, por mexer com a cabeça das pessoas, ele é politicamente fundamental. Tanto é que os Estados Unidos fazem do cinema o carro-chefe da sua indústria geral. O cinema americano vendeu a guerra americana. Não, vende a indústria toda, né? Então, para nós, é fundamental a gente saber isso economicamente e politicamente. Aí entra na parte estética, eu acho que a gente tem conseguido responder muito bem a filmes que nós estamos conseguindo. Eu não estou preocupado do filme brasileiro vender lá fora, eu estou preocupado primeiro do filme brasileiro vender aqui dentro. Se ele é uma comédia ligeira, ótimo, bata a palma. Se ele é um filme mais de arte, bata a palma. Eu não fechar o gênero, não fechar um produto único. Você já está observando que eu estou fazendo sinais aqui, que a gente já esgotou nosso tempo. Adhemar, muito obrigado. Eu tenho certeza de uma coisa, que o que te levou a participar da administração do cinema brasileiro, de dar pitaco em tudo que é a área do cinema brasileiro, foi uma paixão sua pelo cinema brasileiro. Exato. É uma paixão juvenil, que ainda permanece. Enquanto permanecer, eu estarei jovem. Ok.